Nesse anime, o garoto vai de arrasta pra cima depois de ficar trancado muito tempo em seu quarto, mas acaba renascendo em um novo mundo, como o ser mais poderoso de todos. Porém, por conta do erro de uma deusa, o nosso prota acaba sendo largado por seus pais biológicos em uma floresta perigosa, porque achavam que o garoto tinha apenas o nível 2 de mana. Mas na verdade, o garoto tem o poder 1002 e até é confundido como o novo rei demônio. E com esse episódio especial, nós vamos ficar no jeito pra conseguir receber o episódio 4. Mas enfim, bora pro anime! E hoje temos o lançamento dessa temporada de verão, que se chama Jitsu Aori, que conta a história de como um jovem otaku isolado reencarna em outro mundo, com a promessa de ter um poder apelão, pra assim poder ter uma vida tranquila. Mas por conta de um mal entendido, o nosso prota acaba sendo abandonado pra morrer em uma floresta, pela sua própria família. Oi! Eu sou o Tio Nezu e trago o primeiro episódio de Jitsu Aori. E nosso anime começa com um otaku contando que abandonou a escola há 5 anos atrás, por estar sofrendo muito bullying. E inclusive ele tinha perdido as esperanças no futuro, decidindo viver sem rumo. Porém, certo dia seu celular começa a brilhar, enquanto ele estava deitado, levando o garoto até uma deusa, que dava os parabéns para ele, porque ele tinha sido selecionado para reencarnar em um mundo onde a magia prevalecia e quem tinha o poder mágico mais poderoso dominava tudo. E para ajudá-lo, essa deusa decide dar uma habilidade apelona pro garoto, para assim ele ter uma vida fácil. Ele fica meio confuso e percebe que acabou morrendo enquanto vivia trancado em seu quarto. Então decide aceitar a proposta, porque ele só queria viver uma vida pacífica de forma isolada, comemorando porque usaria essa habilidade apelona para ter essa vida. O garoto fica frustrado quando nota que iniciou como um bebê, porém percebe que seus pais eram o rei e a rainha do reino, mas não fica tão empolgado assim porque queria ter uma vida como um recluso, e por isso ele tinha esperanças de ser o 8º filho. Mas antes de continuarmos, eu queria pedir para vocês darem uma forcinha aqui pro canal pra gente poder bater na nossa tão sonhada meta de 10 mil inscritos. Eu sei que é difícil, mas vamos conseguir, já que todos que se inscreverem, curtirem e compartilharem vão poder escolher o seu poder apelão em outra vida. Mas voltando pro nosso episódio, onde vemos o mago fazendo uma avaliação de quanta mana o garoto tinha, enquanto o rei ficava empolgado achando que seu filho poderia ter o nível 50 de mana, já que ele teve um filho com a princesa da luz, que foi uma das responsáveis por derrotar o rei demônio. Mas ele fica desapontado logo em seguida quando descobre que seu filho tinha apenas o nível 2 de mana, além de não possuir nenhum elemento, podendo usar apenas a magia de barreira. Seus pais se questionam como essa coisa tosca nasceu deles, e por isso decidem falar para todos que seu filho tinha morrido durante o nascimento, mandando seus servos abandonarem o garoto na floresta. O garoto até se questiona se ia morrer logo após reencarnar, e aliás, como podia continuar cercado por pessoas imprestáveis. E assim vemos aquela mesma deusa do início extremamente nervosa porque tinha dado a habilidade apelona pro garoto, mas ninguém notou, já que o cristal que eles usavam media apenas 2 dígitos, e ela tinha dado o nível 1002 de mana pro garoto, além de ter esquecido de dar um elemento para ele, e outra deusa até pensa que esse nível de poder era um exagero. Mas logo em seguida vemos o garoto abandonado na floresta, reclamando que não conseguia se mexer, mas mesmo assim ele decide testar sua magia, ficando bem feliz que parecia fácil de manipular, podendo mudar a sua forma e a coloração conforme seu desejo. O garoto até coloca uma barreira sobre ele e começa a voar, dizendo que essa habilidade era extremamente útil. Porém, ele acaba sendo surpreendido por uma fera que tenta atacá-lo, mas o garoto cria uma barreira que bloqueia o ataque da fera, decidindo contra-atacar com vários cubos, mas não surge efeito algum, fazendo ele decidir partir para uma abordagem mais pesada, usando as árvores do lugar para jogar no monstro, mas o monstro ainda consegue se levantar, fazendo o garoto erguer um pedaço de terra enorme para jogar nele. Porém, a fera entra em desespero, pedindo para ele parar, dizendo que se rendia, deixando o garoto sem entender nada. E logo em seguida eles começam a conversar e a fera diz que pensou em comê-lo para recuperar sua mana, porém não sabia que ele era tão forte assim e se questionava quem era aquele garoto. Então o bebê faz uma barreira que transforma pensamentos em palavras e se apresenta como Haruto, um recém-nascido de um certo reino, que foi abandonado por conta do seu baixo nível de mana. Mas o monstro diz que o garoto emanava mais mana que qualquer outro humano e pergunta se ele poderia ser a reencarnação do rei demônio.
Haruto pensa que não seria bom aquele monstro achar que ele era apenas um lixo e decide concordar que era o rei demônio, fazendo o monstro admitir a sua derrota, ficando de barriga pra cima e pedindo pela sua morte. Porém, o garoto diz que era só ele não atacá-lo novamente, que tava tudo certo, fazendo o monstro ficar extremamente grato pela benevolência do garoto, se apresentando como Fenrir de fogo e jurando protegê-lo. Mas o garoto se despede de Fenrir, chamando ela de Fly-san, deixando o monstro emocionado mais uma vez pelo garoto ter poupado a sua vida e ter dado um nome pra ela. E por isso ela tinha firmado um pacto com ele, que fica sem entender nada, e diz que não queria firmar pacto, mas começa a cair sem energia, falando que precisava de peito. Fly entende que o garoto precisava de leite materno e se transforma em sua forma humana, ficando envergonhada por aparecer sem roupa, mas o garoto resolve isso com uma barreira, que acabou se tornando uma espécie de roupa de couro no corpo da menina, deixando ele ainda mais envergonhado. Mas a garota tira a roupa novamente e fica desapontada quando se lembra que não tinha como amamentar o garoto, pedindo desculpas pela sua atitude impensada. E assim um homem com martelão chega falando que veio buscar o garoto, mas Fly nega, dizendo que aquele garoto era o seu mestre e por isso era dela. Mas o homem diz que aquele garoto era filho de um parente e tinha sido abandonado, mas ele veio salvá-lo achando que o garoto estava com fome e por isso tinha trazido até leite materno. Fly pergunta por que o interesse do homem em uma criança que foi abandonada, e ele conta que sua esposa engravidou uma vez, porém o seu filho acabou não conseguindo ver a luz do dia. E aquele bebê foi descartado porque não tinha potencial, mas ele não se importava com isso, porque toda criança que vem ao mundo merece viver. A garota desmonta em lágrimas, enquanto o garoto apenas pensava no leite materno morrendo de fome. E assim o homem decide fazer um acordo com a garota, contratando ela como uma serva, enquanto o garoto crescia junto à sua família. A menina aceita a proposta para vigiar o garoto, e eles armam uma cena fazendo parecer que o garoto tinha sido atacado. 9 anos se passam e vemos o garoto junto à sua nova família. Ele pensa que só continuou vivo graças ao Marquês Gold. Aliás, ele até tinha pensado em ir embora quando desmamasse, mas o homem era tão gentil que ele acabou ficando por mais tempo. Ele só ficava triste porque achava que sua irmãzinha o odiava, enquanto ela era extremamente apegada a Fly. Haruto fica observando enquanto a sua irmã e Fly brincavam do lado de fora, e a sua mãe chega falando pra ele não se sentir mal porque ela tinha certeza que sua irmã Charlotte só ficava meio sem graça perto do garoto porque ela não entendia como agir com garotos da mesma idade, e ela só ficava bem com a Fly porque ela era uma menina. E nesse momento o garoto começa a se questionar se sua irmãzinha tinha percebido que na verdade ele era um tiozinho de quase 30 anos, ficando bem desesperado com isso. Mas a sua mãe dá a ideia do garoto fazer algo especial pra menina, pra que ela assim notasse o lado bom de ter um irmão mais velho. Ela até fala que não era bom ele ficar trancado por tanto tempo no quarto, já que Haruto era o herdeiro desse castelo e por isso era bom ele brincar um pouco do lado de fora. Parece que não vai dar pro nosso prota ser um otaku recluso, mas enfim. Ele volta pro quarto dizendo que queria ser independente, mas para isso seria necessário ir embora do castelo. E se ele fizesse isso, a Fly iria insistir para ir junto com ele, deixando a sua irmãzinha muito triste. Mas na verdade o garoto só não queria ter a responsabilidade de herdeiro. Ele ainda diz que nesses 9 anos ele estudou muito sobre a magia de barreira e até tinha conseguido fazer um robô para substituí-lo, mas esse robô não conseguia falar e nem andar. Então ele percebe que se quisesse sair do castelo sem deixar ninguém triste, teria que criar outro robô da Fly, ficando bem desapontado com isso. Então seu pai bate na porta do quarto chamando o garoto para começar a treinar com a espada, já que ele não possuía muito poder mágico, e pergunta se ele tinha interesse em outra atividade. E o garoto diz que ele ficaria Pera, melhor não falar isso daí, né, Haruto? Mantém segredo. O garoto muda de ideia e diz que queria estudar magia antiga, deixando seu pai bem feliz, que dizia que se questionava sobre o que o garoto fazia trancado em seu quarto, mas agora ele sabia o que ele estava fazendo. Talvez não seja verdade, mas tudo bem, né? Haruto tenta sair de fininho, mas seu pai não deixa, porque mesmo assim ele precisava treinar outra habilidade. Ele fica frustrado, mas cede ao pedido do seu pai.
decidindo colocar uma magia de barreira sobre seu corpo e partindo pra cima do homem, que era um guerreiro famoso no reino. O homem desvia e o garoto acerta o chão, quebrando a espada e fazendo um buraco no lugar. Gold fica impressionado com a habilidade do menino e manda ele tentar desviar de seu próximo golpe, dizendo que iria parar no momento certo, mas era pro menino desviar mesmo assim. E assim Haruto consegue desviar, falando que tinha sido por pouco. E seu pai fica ainda mais impressionado, porque segundo ele, esse golpe só poderia ser desviado por alguém de no mínimo nível 30. O menino fica um pouco sem graça porque também achava que tinha algo errado e até tinha testado a sua mana novamente com um cristal de magia que media 3 dígitos, que continua dando 002 de mana. E ele tinha ouvido falar que o nível mais alto que um humano podia chegar era 77, então seria impossível ter 4 dígitos. Ou será que não? E por isso ele pensava que a habilidade apelona que a deusa tinha dado pra ele seria a manipulação da forma da barreira. A noite chega e o homem começa a conversar com a sua esposa enquanto Charlotte dormia no colo da sua mãe. Gold fala sobre o potencial do garoto e que suspeitava que ele seria um demônio que retornou, deixando a mulher bem preocupada. E continua falando que tinham alguns relatos secretos sobre a família real, que diziam sobre alguém que se relacionou com um demônio. E por isso algumas pessoas poderiam nascer com traços de demônios, apesar de ser bem raro. Porém, dizem que a marca real possuía alguns poderes desconhecidos. E talvez isso tinha relação com a demônio Fly, que mostrava tanto respeito pelo garoto. Mas a mulher insiste que ele era um garoto normal, e Gold diz que também achava isso. E não se importava com o que poderia acontecer, porque iria fazer o seu filho feliz. Porém, Charlotte ouviu tudo e pensava que seu irmão jamais seria um demônio. E trazendo o final do nosso primeiro episódio de Jitsu wa Ori. Muito obrigado a quem ficou até aqui e não se esquece de dar aquela moralzinha para esse iniciante continuar trazendo mais vídeos aqui para vocês todos os dias. Com a sua curtida, comentário e inscrição. Valeu e até o próximo vídeo. E voltamos com o episódio 2 de Jitsu wa Ori, com o nosso prota que acabou sendo abandonado pelos seus pais por conta de um erro de uma deusa, deixando o garoto tão poderoso que acabou fazendo as pessoas confundirem o seu nível de mana. E aliás, o nosso prota até se torna mestre de uma mulher fera. Oi, eu sou o Tio Nezu e trago o episódio 2 de Jitsu wa Ori. O anime começa com o nosso prota deitado na sua cama falando que seu pai andava muito ocupado. E isso até era bom, já que assim ele não precisava fazer as suas aulas de espada. Porém, o garoto nota uma movimentação estranha no castelo, fazendo ele conferir o lado de fora com a sua habilidade e vendo vários soldados feridos. Haruto vai até seu pai e descobre que o grupo dele acabou caindo em uma armadilha de alguns bandidos que estavam atacando a província com uma certa frequência. Gold estava bem triste porque tinha prometido que não iria deixar ninguém fugir, mas o pior acabou acontecendo. Ele ainda diz que esse era um cenário muito pesado para um jovem como ele presenciar e pede pro garoto voltar pro castelo. O garoto fica pensativo enquanto andava junto a Fly, que acaba fazendo um comentário infeliz sobre o que Gold estava fazendo para seus homens acabarem daquele jeito contra simples bandidos, deixando Haruto irritado e mandando ela calar a boca enquanto emanava uma aura ameaçadora, deixando a demônio assustada. O garoto volta pro castelo enquanto usava sua magia para curar os guardas, sem que ninguém percebesse e provendo curas milagrosas, enquanto Gold ficava sem entender nada. E antes de continuar, eu queria agradecer vocês mais uma vez por toda a força que tem dado aqui pro canal e por chegarmos nos 4.000 inscritos em tão pouco tempo. Valeu mesmo, pessoal, por tudo. Vocês são demais, de verdade, pessoal. E bora continuar evoluindo para chegar na nossa tão sonhada meta de 10.000 inscritos e crescer a nossa comunidade. Aliás, não se esquece de curtir, comentar, se inscrever e também compartilhar o nosso canal com o máximo de pessoas possíveis para ter o seu próprio harem. Mas continuando. A noite chega e Haruto se levanta, indo até a porta e vendo Fly parada na sua frente. Ele pensa que a garota era meio burrinha, por achar que ela ainda estava seguindo a sua ordem. O garoto pede desculpas e diz que estava meio irritado naquela hora, e dá a permissão para a menina voltar a falar. Porém, Fly diz que na verdade precisava pedir desculpas, porque sentia que acabou ofendendo o garoto de alguma forma. Haruto percebe que ela falou aquilo sem nenhuma intenção maldosa, e pede para ela acompanhá-lo.
enquanto ele procurava a localização dos bandidos com sua habilidade roubadíssima. Ele encontra os homens no mesmo lugar que seu pai foi atacado, e Fly pergunta se não podia ter alguém ali, levando informações até os bandidos, fazendo Haruto pensar na possibilidade de ter alguém infiltrado como espião, decidindo voar até o esconderijo dos bandidos, sem perceber que sua irmãzinha conseguiu ver ele e Fly voando da janela do seu quarto. E enquanto isso, os bandidos comemoravam a cara frustrada de Gold, falando que estavam ansiosos para acabar com ele da próxima vez, para enfim retornar à sua terra natal. Porém, Haruto surge surpreendendo os bandidos, deixando eles imóveis. Aliás, os bandidos não acreditavam que o garoto tinha feito isso apenas com magia de barreira, mas o garoto lança o homem contra a parede, mandando ele calar a boca e pedindo para eles responderem às suas perguntas, e caso eles mentissem, iriam pagar com a vida. O garoto descobre que na verdade esses homens eram soldados do Império Vizinho e estavam fingindo ser bandidos para causar o caos internamente, e até possuíam um cúmplice, mas não sabiam sua identidade. Haruto fica um pouco preocupado, já que deveria ser alguém com a autoridade maior que a do seu pai. Os soldados até pedem por sua liberdade, mas Haruto não demonstra nenhuma clemência contra quem machucasse as pessoas próximas a ele, mandando Fly queimar toda essa fortaleza junto às pessoas daquele lugar. E assim ele caminha enquanto a fortaleza estava em chamas, pensando que não sabia muito sobre os conflitos internos do reino, mas não iria demonstrar misericórdia contra quem tentasse incomodar sua paz, decidindo mandar uma carta anônima para o seu pai contando todo o ocorrido dessa noite. O dia passa e vamos para a sala de Gold, onde tinha um homem lendo a carta dizendo que confirmaram que os bandidos foram queimados junto à fortaleza e não sabiam quantos conseguiram escapar. Gold diz que precisavam investigar essa situação, fazendo o homem se retirar. Ele ainda fala que pensou na possibilidade desses homens não serem apenas bandidos, mas não imaginava que seria algo tão sério que envolvia até mesmo outro império. Sua filha pergunta para Gold quem poderia ter lidado com os caras maus, e ele responde que provavelmente teria sido a demônio Fly, já que sua força estava acima da dele. E aliás, a demônio vagava pelas províncias para mostrar sua dominância, então provavelmente ela aproveitou isso para lidar com os bandidos. A garota sai do colo do seu pai e diz que precisava fazer algo enquanto saía da sala, enquanto se perguntava quem realmente era seu irmão, se lembrando dele voando na noite anterior e correndo até Fly, perguntando por que tinham dois do seu irmão. Mas a demônio fica confusa e a menina diz que na noite anterior viu duas silhuetas que pareciam ser ela e seu irmão voando, mas imaginava que não poderia ser ele, já que o garoto não possuía mana suficiente para isso. E isso fez ela ir até o quarto do garoto, vendo que ele estava dormindo, porém ele não estava emanando aquela aura ameaçadora de sempre. A demônio fica impressionada, dizendo que a menina conseguiu notar o potencial mágico do garoto, e ainda fala que aquela aura era a mana dele, que tinha nascido com um poder maior que qualquer outro humano, e não poderia falar o que Haruto realmente era, mandando a menina não se preocupar tanto com essas coisas, porque senão ela não iria crescer. E logo em seguida Fly vai até o garoto contando tudo pra ele, que fica preocupado se a garota iria contar isso pra mais alguém, fazendo ele aumentar suas barreiras de vigia e de alarme. A noite chega e Haruto decide ir no banheiro, enquanto sua irmãzinha estava atrás dele. O garoto decide perguntar o porquê ela estava o vigiando, porém a garota corre e se esconde. E assim os dias vão se passando, com Char vigiando o garoto em todos os lugares, e até mesmo durante o banho dele. E então, certo dia, quando a família estava reunida, Gold diz que as meninas iriam para um festival, que geralmente ele ia junto com elas, porém ele não ia conseguir ir dessa vez. Haruto sugere que Fly acompanhasse as meninas, porém sua mãe diz que não viu a demônio nesses dias, e até tinha pensado que ele tinha dado alguma ordem para a menina, fazendo ele se lembrar que tinha pedido para ela mandar os monstros não atacarem as cidades e vilarejos próximas, e apesar de tudo, ela era bem eficiente. Aliás, o garoto até
até fica triste com o olhar de julgamento da sua irmãzinha. O entardecer chega e Haruto é acordado pelo alarme da barreira de vigia que ele tinha colocado na Char, deixando ele bem preocupado e correndo para tentar salvá-las de um ataque de bandidos. A mulher corre para a floresta na esperança de salvar a sua filha, enquanto se perguntavam o que os soldados do Império faziam ali. Ela até é atingida por algumas magias mesmo tentando se defender. O garoto usa sua magia de barreira para falar com Char, mandando sua mãe seguir uma direção, enquanto ela se perguntava quem estava dando essas orientações para a menina. Ela até se joga de um lugar alto, tentando diminuir o impacto com magia e ficando com pouca mana. Porém, Char diz que elas já estavam perto do lugar, fazendo a mulher se levantar e entrar em uma caverna. Ela deixa a menina no lugar e diz que iria se encontrar com a pessoa que estava orientando a Charlotte. E essa pessoa deveria ser um herói da justiça que punia as pessoas malvadas. Charlotte chora pedindo para ela não ir, mas a mulher dizia que iria protegê-la a todo custo e por isso não era para ela se preocupar. Natália sai da caverna e nota uma magia de camuflagem sendo ativada, deixando ela bem surpresa com esse nível de magia. Os soldados chegam até ela dizendo para procurar a garota, já que ela deveria estar próxima, fazendo ela puxar a sua adaga, dizendo que não podia ser capturada e só tinha uma solução para isso, apontando a sua adaga para o seu pescoço enquanto pensava na sua família. Mas a adaga se quebra e a mulher é atingida por uma magia de raio que faz ela desmaiar. Haruto finalmente chega segurando a mulher no colo, ficando revoltado com aqueles soldados e despertando a sua ira sobre eles, mandando todos para longe. O garoto entra na caverna mudando a sua voz enquanto falava para Charlotte que a mulher estava desacordada e ficar ao seu lado, já que a ajuda já estava a caminho, então ela só precisava esperar mais um pouco. Porém, a menina reconhece aquela aura medonha e chama pelo seu irmão, que acaba se virando sem querer. A menina pergunta se ele seria um herói da justiça, e o garoto decide entrar na conversa da menina, já que era a primeira vez que eles conversavam. Ele responde que sim, e a menina fica feliz dizendo que sabia que os poderes dele eram para acabar com os caras maus. Charlotte diz que estava totalmente errada sobre ele, e Haruto pede para a menina manter segredo sobre isso, e ele sai dizendo que iria dar um jeito nos caras maus lá de fora, fazendo a menina ficar empolgada, dizendo que entendia. A noite chega e um homem diz que Natália e Char já estavam bem e Fly já tinha encontrado elas e estava as escoltando. E aliás, os guardas que tinham sido feridos tinham sido curados instantaneamente. Gold diz que queria agradecer a pessoa que salvou as meninas, porém parecia que essa pessoa não queria aparecer. Ele pergunta a opinião de Haruto, que responde que talvez essa pessoa estaria ao lado deles, se não fizessem nada de ruim. Gold concorda e diz que Char estava chamando essa pessoa de herói da justiça, então era bom observarem por enquanto. Haruto concorda e fala que tinha certeza que ele iria dar conta disso mesmo vindo soldados imperiais, fingindo serem bandidos, e seu pai pergunta como ele sabia disso, já que nunca comentou que aqueles homens eram soldados. O menino fica preocupado e diz que bandidos deviam ir atrás de cidades, mas esses foram atrás da sua mãe, então por isso pensou que eles seriam soldados. Ele ainda diz que estava intrigado com o modo que eles entraram, já que Gold tinha aumentado a segurança na fronteira. E o homem se pergunta se eles poderiam ter entrado antes da medida de segurança, mas percebe que na verdade alguém poderia ter mudado de lado, e Haruto concorda. Gold até diz que às vezes nem parecia que seu filho tinha 9 anos, fazendo o garoto pensar que na verdade era um tiozão. E então Gold fala que aquela duas caras estava abrindo suas asas, fazendo o garoto se perguntar sobre quem ele estava falando. Mas as meninas finalmente chegam a salvo, abraçando Gold. Charlotte olha para o seu irmão e corre para abraçá-lo, dizendo que estava com saudades dele. Natália até pergunta quando eles ficaram tão próximos, mas a menina diz que não aconteceu nada e amava o seu irmão. Haruto fica feliz por ela estar gostando dele, enquanto Fly falava que isso era intimidade demais com o garoto. Seus pais até davam risada dessa situação, trazendo
trazendo o final do nosso segundo episódio. Muito obrigado a quem ficou até aqui e não se esquece de curtir, comentar e se inscrever no canal. Valeu e até o próximo vídeo. Nesse anime temos um otaku recluso que vai de arrasta pra cima após ficar muito tempo trancado em seu quarto porque sofria bullying. E no nosso terceiro episódio vamos ter o tão esperado encontro entre Haruto e os filhos do rei, além de uma demonstração do seu poder só pra impressionar a sua irmãzinha. Oi! Eu sou o Tio Nezu e trago o terceiro episódio de Jitsu Aori. Nosso episódio anterior tinha finalizado com sua irmãzinha descobrindo seu verdadeiro poder, após ter sido salva junto à sua mãe pelo garoto que emanava uma aura ameaçadora. E agora no nosso novo episódio vemos Charlotte entrando no quarto de Haruto toda empolgada, abraçando seu irmão, enquanto o garoto pensava que não sabia lidar muito bem com essa situação. Mas não se importava muito com isso, já que na verdade era bem relaxante, como se fosse um bichinho de estimação fazendo carinho nele. E foi horrível essa comparação, né? Mas o que esperar de um otaku recluso? Charlotte nota uma espécie de tela em cima da mesa do garoto e ele explica que aquilo era a sua magia de vigia. A menina pergunta se aquilo era magia antiga e o garoto concorda, já que tinha se esquecido que falou pro seu pai que estava estudando esse tipo de magia. Ele diz que era bem complicado, já que era um tipo de magia perdida e não tinha muitos registros sobre ela, mas sua irmãzinha fala que já viu alguns registros na biblioteca do castelo e poderia levá-lo até lá, para mostrar como era simples se inscrever, curtir, comentar e compartilhar bastante o vídeo do Tio Nezu, pra assim ativar a sua magia sagrada dos isekais sem ser necessário um caminhão, além de dar uma mega ajuda pra esse iniciante, me motivando a trazer cada vez mais vídeos. Mas voltando pro anime, Haruto fica impressionado com o tamanho da biblioteca enquanto Charlotte pegava alguns livros, se sentando com seu irmão enquanto ele lia uma teoria sobre a magia antiga, ser de natureza não elemental, deixando ele muito empolgado, já que sua magia de barreira podia estar relacionada à magia antiga. Sua irmã fala que existiam várias teorias referentes à magia antiga, mas essa seria a mais interessante. Haruto fica impressionado perguntando se ela leu sobre isso e como tinha conseguido ler, já que tinha várias palavras complicadas. Porém a garota explica que sua mãe e Fly ajudaram ela e queria que ele também lesse pra ela, indo até o garoto e sentando em seu colo, fazendo ele ativar o seu modo irmão mais velho. Bem incomodado, mas normal, já que eles eram irmãos. Haruto fica impressionado por existirem deuses que viajavam entre mundos e acaba falando alto que viu isso em algum anime, deixando a sua irmã meio curiosa, enquanto ele ficava com saudades de assistir animes, dizendo que a sua única reclamação de estar em outro mundo era não poder assistir mais esses animes novamente. Charlotte pergunta o que era anime e Haruto explica que anime basicamente seria uma série de imagens que se mexiam, todo empolgado, se perguntando depois se ela iria achar isso estranho. Mas na verdade a menina fica muito animada, pedindo pra poder ver anime junto com ele algum dia, já que ver o garoto tão animado deixava ela feliz. E como um bom irmão e um roteiro diferenciado, ele consegue conectar sua magia com a internet japonesa, entrando no Niagli, e até percebe que sua antiga conta onde via anime estava ativa. Coitado do nosso protagonista que pediu pra levar o celular pra outro mundo, né? Esse aqui tem até internet onde quiser e consegue ver os lançamentos. Mas enfim, continuando. A menina fica feliz enquanto escolhia o seu primeiro anime, ficando encantada com a imagem que se mexia, mas dizendo que tinha apenas um problema: ela não conseguia identificar o que ela estava falando, já que a garota não sabia falar japonês, e por isso Charlotte pede pro seu irmão ensiná-la a falar japonês. Haruto pensa que seria complicado para ela aprender um outro idioma, mas mesmo assim decide ensinar a garota, ficando impressionado que ela aprendeu em apenas alguns dias, conseguindo identificar os símbolos e como utilizá-los de forma correta, além de também aprender o idioma com os animes, se tornando uma viciada em apenas 2 semanas. Ele pensa que sua irmã deveria ser um gênio por aprender em tão pouco tempo, e até pensa que seria errado transformar ela em um otaku, assim como ele na sua vida passada, decidindo limitar a garota a apenas 3 horas de anime por dia, fazendo a sua irmãzinha ficar muito triste. Nós te entendemos, Charlotte.
E assim eles vão pro jantar e vemos a Charlotte morrendo de sono. Gold pergunta o que eles faziam juntos até tão tarde, e Charlotte responde rapidamente que estava estudando magia antiga junto com ele, fazendo a sua mãe ficar muito feliz e pedindo pra ele ficar de olho na menina, pra que ela não se esforçasse demais. O jantar termina e Charlotte começa a seguir o garoto, mas Haruto diz que ela não iria assistir mais animes por hoje e manda a garota ir pro banho e dormir mais cedo. Mas a menina diz que sabia disso e sai meio irritada. Haruto começa o seu banho e ele se assusta quando vê a menina ali, mas Charlotte diz que falou pra sua mãe que iria tomar banho junto com ele, o que era até normal já que eles eram crianças e irmãos. A menina fica encarando a marca no peito do irmão e diz que já viu isso antes, e só podia ser a marca de um herói da justiça. O garoto decide entrar nesse papo de anime com ela pra esconder a verdade que aquela marca o ligava com a família real, que foram os responsáveis por abandonar ele na floresta há alguns anos atrás. Olha, eu assisti esse episódio pra começar a fazer o roteiro, né? Então eu já imagino o que vai acontecer no próximo. Mas se vocês quiserem participar da minha teoria, eu recomendo ficar até o final do vídeo, onde eu conto a teoria pra vocês. Mas continuando, ele pede pra garota manter segredo e vai pra cama. E bom, a menina acaba indo junto com ele também. E um novo dia chega, com seu pai indo atrás de bandidos, enquanto Char ficava preocupada com ele. E voltamos pro quarto de Haruto, que falava pra ela ficar tranquila, já que dessa vez eram simples bandidos. Então seu pai daria conta. Ela pergunta o motivo deles terem virado bandidos, e Haruto diz que tinham algumas disputas de poder no reino. E Charlotte pergunta novamente se não tinham uma maneira de fazer todos se tornarem amigos. Mas infelizmente não era possível. Mas a menina fica empolgada dizendo que esse deveria ser o destino de Haruto, como um herói da justiça, e seus poderes poderiam ser usados para isso. Ele fica meio sem graça e, como um bom irmão mais velho que não resiste à sua irmã fofinha, ele decide atender seu pedido, usando sua barreira para criar um uniforme e também modificar a sua voz, enquanto Charlotte ia à loucura com essa situação estranhamente vergonhosa. Ela pede para ir junto, mas o garoto nega, criando uma tela e dizendo para ela acompanhar os seus feitos dali mesmo. E assim o garoto voa até uma árvore procurando os bandidos com sua magia de vigia, criando uma barreira impedindo a fuga deles. E pelo bem do entretenimento, o garoto vai até o lugar, se apresentando como o herói da justiça e nocauteando todos os bandidos. Gold chega perguntando quem ele era, já que aquilo não parecia ser uma briga interna. O homem se apresenta como Gold Zelfis e pergunta seu nome, mas o garoto fica tão nervoso sem saber o que fazer que se apresenta como ainda pendente, deixando Gold confuso e perguntando se ele foi o responsável por salvar sua filha e sua mulher. O menino deixa a questão no ar e diz que seu objetivo era lutar pela justiça, ficando com vergonha do seu próprio discurso e indo embora logo em seguida, voltando para casa enquanto a sua irmã estava em frenesi, ansiosa pelas suas próximas aventuras. E assim o garoto acaba sendo conhecido como Cavaleiro Negro, se tornando o herói da sua irmãzinha. Algum tempo se passa e Haruto comemora que finalmente conseguiu fazer o seu androide começar a falar, após tanto tempo de estudo, fazendo ele ser igualmente irritante. O robô deita na cama e a irmãzinha dele sai debaixo da coberta, ficando impressionada porque tinha dois do seu irmão, mas eles são interrompidos por alguém batendo na porta, falando que eles precisavam sair agora. O menino tenta mandar o robô, mas o androide acaba mandando ele ir no lugar, e parece que o recluso vai ser o robô mesmo, não vai ser o menino não. Continuando, o garoto acaba indo se encontrar com seu pai e mais duas crianças, e o outro menino reclamava do lugar empoeirado, chamando ali de interior, mas sua irmã o repreende e Gold cumprimenta a princesa Mariane e o príncipe Laios. Haruto percebe que aqueles eram os seus irmãos de sangue, enquanto Laios reclamava do modo que Gold tinha o tratado, fazendo ele pedir desculpas, e sua irmã se irrita novamente porque o garoto
garoto não estava mantendo seu decoro como realeza. Mas o garoto manda ela parar com esse discurso de irmã mais velha, já que ela não passava de uma ferramenta política. Haruto encara o menino pensando que ele era um estúpido, fazendo Laios caminhar em sua direção, enquanto dizia que eles não entendiam nada de boas maneiras, e perguntando se ele era a escória de nível 2, que foi adotada de um orfanato, decidindo ensinar algumas boas maneiras pra ele durante um duelo, dizendo que ia pegar leve. E lá vamos nós pro duelo, enquanto Haruto pensava como acabou naquela situação. O príncipe estava extremamente confiante, então Haruto decide testar o nível de mana do garoto, percebendo que ele era apenas um nível 9, com um máximo de 40, se lembrando que o ser mais poderoso desse mundo tinha nível 77. Ele também compara o do seu pai, que era 32 de 32, e o da princesa, que era 14 de 33. Laios parte pra cima do garoto e Haruto desvia, mas o príncipe manda ele parar de fugir. O menino diz que entendia e coloca uma barreira sobre ele, deixando o príncipe acertá-lo diversas vezes, enquanto fingia pedir clemência. Mas Laios acaba falando pra ele lutar se puder, fazendo nosso prota notar que podia revidar. Acho que o nosso prota passou muito tempo estudando programação, não é possível. Mas enfim, Haruto se esquiva rapidamente e acerta o príncipe, deixando Mariane surpresa, enquanto ele desviava e acertava o príncipe facilmente. A princesa pergunta pro seu tio se ele realmente era nível 2, já que precisaria usar magia avançada para se mover daquela forma. E Gold responde que não tinha certeza, e nem o próprio Haruto sabia explicar aquilo, e por isso ele apenas decidiu aceitar as coisas como eram. Laios fica revoltado e lança uma magia de fogo contra o garoto, enquanto sua irmã mandava ele parar, mas a magia não surge efeito algum, deixando o menino sem acreditar enquanto disparava diversas vezes. Mariane manda ele parar porque ele estava fazendo papel de idiota. Então Haruto diz que essa era a sua magia de barreira, deixando o menino assustado, perguntando como ele podia usar uma magia tão avançada. Mas Haruto apenas cria uma barreira, perguntando se ele queria que ele devolvesse todas as bolas de fogo de uma vez, criando uma mega bola de fogo e fazendo Laios se ajoelhar. Haruto começa a ir embora e Mariane pede desculpas pelo seu irmão, perguntando se ele realmente era nível 2. Mas Haruto confirma e vai embora, caminhando pelo castelo enquanto pensava que a capital real sabia que ele era nível 2, se questionando se seus pais biológicos estavam o investigando, mas chega à conclusão de que provavelmente não, já que eles o abandonaram sem pensar duas vezes. Trazendo o final do nosso terceiro episódio de Jitsu Aori. E sobre a minha teoria, eu não li o mangá, então também tô 100% baseado pelo que eu assisti, mas eu acho que a Charlotte vai acabar vendo a marca em um dos dois e perguntar se eles são heróis da justiça igual seu irmão, ou vai falar que ele tem uma igual a deles. Mas é isso, deixa aí nos comentários a sua teoria e não se esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, porque isso me motiva bastante a continuar trazendo cada vez mais vídeos desse anime ou de outros animes. Mas é isso, valeu e até o próximo vídeo.